E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui que fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal, e dessa vez para a gente falar um pouquinho a respeito da chance real, gigante, do Corinthians ser rebaixado mais uma vez para a Série B. E aí, torcedor, você acha que vai conseguir escapar? Acha que não? Bom, antes de a gente começar esse vídeo, peço muito a ajuda de todos para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo, é super importante, me ajuda demais, beleza? Bom, pessoal, sem enrolação, vamos falar um pouquinho sobre o Corinthians, que amarga por várias e várias rodadas já aquele namoro com a zona de rebaixamento, tá? Provisoriamente, depois do empate de ontem com o Fluminense, conseguiram provisoriamente sair da zona, tá? Porém, se Vitória amanhã, né, no caso segunda-feira, vencer o time do Cruzeiro, o Timão retorna para a zona de rebaixamento. E é uma situação bem complicada, pessoal, porque se não bastasse a possibilidade do Vitória vencer amanhã, também temos a questão de que o Fluminense e Cuiabá também têm jogos a menos que o time do Corinthians, ou seja, o retorno para a zona é algo completamente natural que pode ocorrer nas próximas rodadas e o Corinthians vai precisar se redobrar nas suas forças, no seu futebol que está bem difícil, para tentar sair dessa situação bem difícil, pessoal. Ontem foi mais um jogo onde o Corinthians conseguiu dar uma pressionada de início, mas depois o Fluminense conseguiu controle na partida, criou ótimas oportunidades que poderia sair pior para o Corinthians, tá? Então um ponto ontem contra o Fluminense, de certa forma não foi algo ruim, mas não ajuda lá grande coisa no torneio, pelo menos até o momento, tá? O Corinthians, pessoal, ainda tem pedreiras pela frente nas próximas rodadas. Vai enfrentar o Fortaleza, candidato ao título, no domingo, lá no Castelão. Depois vai pegar o time, deixa eu ver aqui, o time do Flamengo na Neoquímica Arena, que também é um adversário difícil. E depois mais um jogo dificílimo contra o Botafogo lá no Engenhão, pessoal. Ou seja, é uma situação dramática que o torcedor do Corinthians vive. Logicamente, pessoal, a situação em que o Corinthians se encontra hoje não é de agora, tá? A gente vê uma gestão completamente horrível do Augusto de Mello e companhia, desastrosa, que deixou o time chegar nessa situação. Tá? Contratações inexplicáveis, declarações completamente sem fundamentos, né? Como a que acabou ali a farra, né? Mas a farra continua. Enfim, é uma situação bem complicada que eu acho que até o torcedor mais otimista tende a esperar pelo pior se as coisas não se resolverem no instalar de dedos, algo que é bem difícil. O Ramon Dias, ele chegou a dar uma cara para o Corinthians deu uma melhorada na sua vinda, mas não foi suficiente para tirar o time da situação. E nem o culpo pela questão de formação tática, de treinamentos, porque a gente sente que é algo que tem sido positivo. O problema de fato maior dentro de campo, agora falando, de fato são as peças. O time do Corinthians é um time extremamente limitado, pessoal. Onde teve essas contratações que ninguém explica. Quem aí já ouviu falar no Charles, quem já ouviu falar no Coronado lá atrás, por exemplo. Quem já tinha ouvido falar no Ramalho. Não estou falando que esses jogadores são ruins, não prestam, mas assim, são contratações que vocês acabam não entendendo ali porque, sabe, da onde que surgiu esses jogadores, né? Não somente eles, mas muitos outros. O atacante aí da Espanha, o Héctor, ele pode vir destruir, mas duvido que você já ouviu falar nesse jogador. Então, assim, logicamente a gente não pode generalizar. Há alguns achados ali, por exemplo, o Hugo Souza, né, que veio de um time português lá, tem jogado bem, mas já era um cara mais conhecido aqui no Brasil. Agora, os demais é meio complicado, pessoal, tá certo? Então, fica meio aqui aquela incógnita do que pode ser feito daqui para frente em relação ao time do Corinthians, porque a situação é dramática, tá? Continua precisando de contratações, mas contratações de fato que venham para fazer diferença, não apostas, não aqueles que pode ser que venha dar certo. Não, tem que vir jogadores que possam resolver o problema. Então, o time tem problema nas laterais, tem problema de atacante, porque, cara, você contar com o Yuri Alberto, que de fato está ainda se recuperando ali, mas Pedro Raul, ontem foi assim uma coisa. Eu assisti um pouco o jogo ontem eu acho que você também, como torcedor, não é o meu caso, mas você, como torcedor, deve ter ficado assim, assustado com a ação do Pedro Raul. Ele tinha ali totais chances de fazer o gol, mas o cara desistiu alegando falta, cara. Você viu como o cara, de fato, é um bagre. Então é um cara que veio para um time que
sabe, não faz o menor sentido. Da grandeza de fato que é o Corinthians. Assim como foi lá atrás com o Vasco também, que ele não fez nada. O único ponto ali fora da curva da carreira do Pedro Raul, de fato, pessoal, vamos concordar, foi apenas o Goiás, tá? Foi apenas o Goiás. Agora, Vasco foi muito mal, Corinthians tem ido muito mal. No Toluca também não foi lá grande coisa. Então, é um cara bem mediano para baixo. É um cara que não deveria estar num time onde tem a grandeza do Corinthians, onde tem a grandeza do Vasco. Então, é um cara complicado ali que agora vai ter que continuar porque não tem atacante, né? O Yuri Alberto, que talvez seja um pouquinho melhor, ainda está se recuperando. Não sei se é uma lesão, uma cirurgia que ele fez. Então, era o único atacante de ofício que o Corinthians tem no momento, tá? Então, se depender dele para gols, o time passa fome, tá? É um time que não tem ali criação no meio de campo. Muito se esperou do Coronado, mas é um cara reserva, um cara que é altamente caro, mas que não se paga. Então, meus amigos, é uma situação bem complicada que vai precisar de muito trabalho ali para conseguir reverter essa situação, tá? O Campeonato Brasileiro, apesar de não ser um nível de Premier League, entre outros que temos por aí, é um campeonato muito competitivo, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, e qualquer vacilo pode custar caro. Não há margem ali de erro, não há margem ali do time ele conseguir reverter a situação ali dependendo dos jogos que vão enfrentar. Então, uma situação bem complicada. Pessoal, gostaria de saber muito de vocês, opinião de corintianos ou não corintianos. É sempre muito importante a participação de todos vocês. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço a todos, até mais e valeu!